Goianas e goianos, meus únicos patrões, hoje é domingo 17 de novembro de 2024, a edição 3 do já consagrado programa de entrevistas Podcast Liberados vai começar. E hoje uma entrevista para lá de especial e exclusiva, pois vem aí na próxima quarta-feira, 20 de novembro, o feriado nacional, o primeiro da história, em homenagem à consciência negra. Ela, irmã da mulher vereadora brutalmente assassinada, Marielle Franco. Ela é hoje a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, uma das mulheres mais influentes do mundo, segundo a revista Time. No comando da Fonte TV, canal 5.1, para Goiás e o Brasil inteiro, a seguir. Vai levando a jogada na grande área, foi pela linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. O armador faz a pose abraçando o Raul. Aí, boa bola! Linda bandeja de Sandoval. Na Superbet todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. Podcast Liberados. Oferecimento Superbet, seja super. Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo. O desejo sempre é de Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas e de seus familiares. Hoje é domingo 17 de novembro de 2024. Graças a Deus, a edição número 3 do programa de entrevistas Podcast Liberados, um talk show diferente. Bem, brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, pelos aplicativos Smart TVs, LG, Samsung, iOS, Android, no comando da Sul TV, chegamos agora a qualquer lugar do mundo, em todos os canais abertos e fechados, Sky, NET, Claro e pelas redes sociais. E como sempre, junto comigo, a brasileira, a guerreira, a mulher acima da média em tudo o que ela faz, especialmente aqui em Brasília, no Senado Federal. E exatamente, amiga e irmã Leila, nessa semana, quarta-feira agora, 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Pois é, e tão emblemático, né? A gente entrevistar uma mulher incrível como a nossa ministra da Igualdade Racial, a ministra Aniele Franco, com tanta história que eu estou super motivada, super feliz. Agradecer a ministra e agradecer a Deus a oportunidade de sempre estar com você aqui nesse nosso bate-papo com a ministra. Eu vou começar, Leila, vocês duas companheiras de vôlei, né? Vocês vão saber, quiseram até fazer Meu dupla, sonho. gente. Ministra Aniele Franco, eu até brinquei contigo antes, mas é verdade, eu assistindo a um show da minha paixão, que é a Nina Simone, a jazzista, eu fiquei lembrando de ti, em função do brilho de cada uma. Para quem não sabe no Brasil, em 2023, a revista Time escolheu a ministra Aniele Franco como uma das 10 mulheres mais influentes do mundo. E ela foi a mulher do ano nesse prêmio. É a revista Time, entenderam? Nesse ano, de novo, a revista Time a escolhe como uma das 100 mulheres mais influentes e entre as 100 mulheres que podem moldar o futuro do Brasil. Olha, primeiro, uma honra estar com vocês aqui, assim, de verdade. Eu acho que a gente se reconhece e se fortalece na luta e na troca do diálogo, né? É uma honra inenarrável, assim, Leilinha, principalmente porque, brincadeiras à parte, eu amo muito os dois, mas como eu sou a fã do vôlei, o senhor sabe, esse carinho de ter crescido assistindo essa mulher jogar, e jogo vôlei desde meus 8 anos de idade. Eu não sei se sou tudo isso, assim, de verdade. Claro que é. Mas eu sei que a gente tem batalhado muito. E isso é um reconhecimento que eu fiquei muito orgulhosa, sabe? De estar ali nessas duas listas em 2 anos consecutivos.
Leila. E na verdade, o orgulho é de todas nós, ministra. Não é só da ministra Aniele, da mulher, da mãe, da filha, que a gente já estava conversando aqui antes do programa, mas é um orgulho para todas as brasileiras ter você, né, figurando nesse cenário internacional como uma grande referência. Mas voltando um pouquinho à história, como você falou que foi uma atleta, foi uma atleta e através do esporte a sua vida foi transformada porque você morou nos Estados Unidos para estudar. E eu queria, assim, da mesma forma que o esporte mudou a sua vida, mudou a minha vida através da educação, de tantas outras oportunidades, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa trajetória, porque você saiu do Brasil muito cedo para estudar outro país, enfim, com o apoio da família, mas a gente sabe da importância do esporte na vida de muitos jovens. Eu queria que você falasse um pouco da tua trajetória. Claro, eu começo a jogar com 8 anos na Maré, e aí o técnico do Vasco passou e me viu jogando e me chamou para um teste. Eu fui fazer esse teste com a minha irmã e com meu pai. E aí depois eu fiquei ali fazendo carreira, Botafogo, Flamengo, enfim, Vasco. E peguei a seleção carioca, cheguei a ser convocada para a seleção brasileira sub-15, mas fui cortada. Mas assim, o esporte sempre me motivou muito. E aí nesse ano que eu estava quase desistindo, eu falei, gente, vou desistir do esporte, não quero mais saber. Na final, Botafogo e Flamengo, veio um técnico dos Estados Unidos e assistiu o jogo e deu 2 bolsas, uma para mim e uma para uma amiga minha que também ganhou comigo aquele torneio, né, que era o Carioca. Fomos morar no Texas, ainda com 16 anos, eu chego lá no final desse ano que eu botei 16, e fico lá dos meus 16 para 17 até 28 anos, quase 29. E joguei em algumas faculdades lá, entrei pelo Texas, mas depois fui para Carolina do Norte, Louisiana e Flórida, onde eu consegui fazer a faculdade, né, de inglês e jornalismo, mas tudo jogando, tudo que o esporte que me deu, assim, de bolsa de estudo, de pagar onde morar e tudo mais. E depois eu faço também o mestrado em inglês e jornalismo pelo esporte. E aí volto para o Brasil um pouco depois, aí continuei só jogando as peladinhas, né, que são aí rituais brasileiros, eu diria. Com as minhas amigas também, que jogaram comigo desde nova e tudo, mas assim, se não fosse pelo esporte, eu jamais teria saído, Cajuru, tipo, nunca teria saído da Maré e conhecido tantos outros países, tido essa oportunidade de estudar e me formar a pessoa que eu sou, assim, né, tipo, minha mãe e a Mari, meu pai, ralaram muito para que eu pudesse ir, porque a gente morava na Maré, no Conjunto Esperança, a gente não tinha condições de pagar visto, bolsa de estudo e tal. E meus pais começaram a vender sapato, começaram a vender sacolé na Maré, começaram a vender roupas. A minha irmã começou a trabalhar extra de babá, de educador, enfim, várias outras coisas, para que eu pudesse juntar aquele valor inicial, porque as outras passagens eles dariam, mas aquela primeira não. E foi assim que a minha vida foi transformada pelo esporte, pela educação. E o que o esporte... desculpa. Não, eu só uma curiosidade, Leila. A diferença da idade sua para a Marielle, qual é, Aniele? 5 anos. 5 anos. 5 anos, isso. Mas só para voltar nessa mesma pergunta, hoje, o que você enxerga que o esporte contribuiu para o cargo que você exerce hoje, para os desafios? Porque a gente sabe que o esporte, as pessoas acham que o esporte é só diversão, né? Mas a gente sabe que o esporte é o lidar com as diferenças, é respeitar a opinião do outro. E na tua posição hoje, o que o esporte agrega, de fato, para a tua missão? Sim. Eu fui forjada em cima do trabalho coletivo, né? Mesmo sendo capitã vários anos, tanto aqui e lá. E aí eu me lembro perfeitamente de um momento que quando eu chego nos Estados Unidos, o técnico fala assim, olha, você tem que ser a capitã, você é a ponteira da Rede 2, você tem que ser a capitã. E eu falava, meu Deus, mas eu não falo inglês perfeitamente. Aí ele falou pra mim, você lidera pelas ações. E foi como eu me criei, assim, né? Tipo, minha mãe e meu pai sempre ensinaram a mim e a minha irmã que independente de quem esteja à sua frente, você tem que tratar com humildade, com empatia, com respeito. Graças a Deus, a gente foi criada muito indo às missas aos domingos, foi criada também muito com família e tudo mais, então esse respeito sempre houve. Então, mesmo que muitas das vezes eu não concordava, eu tinha que saber falar aquilo. Então, o esporte me deu tudo, além da educação, né, a formação que eu tenho hoje, o jogo de cintura para saber jogar em time também, coletivamente, porque às vezes não é fácil, a gente sabe, vocês estão na política há muito mais anos do que eu, e sabem que às vezes as pessoas pensam diferente de nós e às vezes desrespeitam ou não querem dialogar. E eu tenho conseguido, graças a Deus, aqui à frente do Ministério, mostrar que o diálogo é a melhor solução. Por mais que a gente tenha diferenças, por mais que a gente seja de um lugar X ou Y, isso que o esporte me deu, disciplina, entendimento de coletividade, me deu cada vez mais a responsabilidade de que, olha, se isso aqui depende de mim, eu tenho que fazer, eu tenho que liderar e tenho que tocar. E é como um jogo de vôlei, né? Seja na quadra ou na praia, é o que eu tento fazer, assim, sempre com as minhas amigas do tipo, a gente tá aqui para se divertir. Óbvio que no trabalho não é isso,
Mas ali, à frente de qualquer que era o time, né, qualquer que fosse o time, perdão, eu falava, vamos jogar e vamos brincar. O que vier, veio. Então, Vamos entrar agora, ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, Leila, naquilo que é o motivo principal desse nosso programa de hoje para o mundo inteiro, que é a próxima quarta-feira, dia 20, o feriado nacional para comemorar o Dia da Consciência Negra. Ministra, o que se tem para comemorar nesse dia 20 a consciência negra de fato e o que não se tem para comemorar? sim, tem muita luta, né? É a primeira vez que nós temos aí um feriado nacional, uma luta que foi, inclusive, alcançada com a ajuda dos senhores e de tantas outras pessoas parlamentares. Quem conseguiu, inclusive, vai aparecer no programa daqui a pouco. Ai, que bom. Mas a gente está muito orgulhosa dessa incidência, porque muita gente fala assim, mas por quê? Qual é a diferença? Só novembro, só um dia. Não é isso que a gente tenta passar quando a gente traz um feriado nacional ou quando, por exemplo, o presidente recria o Ministério da Igualdade Racial. É toda essa luta. A gente vive hoje num país onde, infelizmente, eu falo infelizmente, assim, triplamente, as pessoas ainda cometem muitos atos racistas. As pessoas ainda acham que é normal uma mulher negra ser assassinada com 5 tiros na cabeça e as pessoas zombarem dela, chamando ela de tudo que é nome que você puder imaginar, que acho que não vem um caso aqui a gente repetir. Ou é normal um médico se recusar a atender uma mulher negra parindo, porque ele fala, não, essa mulher pode estar fedendo. Meu Deus. Que aconteceu em 2023. Então, o Dia da Consciência Negra, ele tem muito a ser observado, estudado, cultivado pela luta histórica dos movimentos negros, pela luta histórica de parlamentares comprometidos, pela luta histórica de pessoas que resistiram e estiveram aqui antes de nós mesmo, né? Mas também tem muito a se observar, a comemorar pela resistência desse povo que luta diariamente, assim. Acho que eu sou fruto disso, eu sou fruto de ver meus pais trabalhando muito, sou fruto de ver meus pais cuidando para que eu e minha irmã entendêssemos que, olha, vocês nasceram na favela da Maré, vocês são 2 mulheres, meninas negras, né, então, na época, e vocês precisam estudar. Porque tudo pra gente é mais difícil, porque eles já tinham passado por algo, já tinham resistido a algo e tentaram nos ensinar. Então, ao mesmo tempo que tem sim que comemorar pela resistência, pela braveza do seu povo, também tem muita luta ainda pela frente para que as pessoas entendam de uma vez por todas que o povo negro desse país, ele precisa de oportunidade, de dignidade, precisa cada vez mais também de um olhar, como Rebeca Andrade diz, né, Leila, que a gente é muito do esporte, ela fala, olha, o que me distanciava de estar aqui era a oportunidade. Isso aí. Acho que é um pouco disso tudo. Você foi muito feliz. Irmã, a próxima pergunta é sua. Peço só uma pausa a vocês duas, até porque vocês vão ficar orgulhosas. Temos que ser justos. Quem é que conseguiu algo que, pelo amor de Deus, eu não entendia por que não havia o feriado nacional no Dia da Consciência Negra? Quem é que conseguiu no Congresso Nacional? Paulo Paim, né? Um senador negro, Paulo Paim. Eu fico até arrepiado. Ele é incrível. É. É incrível. E ele fez questão de gravar um vídeo para nós em nosso programa. Então a gente vai chamar o Paulo Paim, porque ele vai dar, inclusive, os nomes de outros que ajudaram a essa conquista para quarta-feira que vem, agora dia 20. Pela primeira vez, a gente ter um feriado nacional. É com você, nosso ídolo, Paulo Paim. Olá, meus amigos e minhas amigas. É uma alegria, podem crer, participar do podcast Liberados, programa coordenado pelo meu amigo, senador Cajuru, e pela senadora Leila, no qual vamos falar da importância do dia 20 de novembro, feriado nacional. O feriado nacional de 20 de novembro, lei número 759 de 2023, é o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, feriado, sancionado pelo presidente Lula. É uma grande conquista para a reflexão e ação no combate ao racismo e a todos os preconceitos, né? Nós articulamos esta proposta com o senador Randolfo, grande líder, senador Rodolfo Rodrigues, autor da lei. Fui relator no Senado e aprovamos. E a deputada Reginete Bispo, relatora na Câmara. Foi para sanção e o presidente sancionou, o presidente Lula, né? Mas recordo eu que essa luta a gente vem travando há muito tempo
para garantir a aprovação dessa matéria no Congresso Nacional. Desde os primeiros mandatos, e o meu primeiro mandato foi como deputado federal constituinte, tentamos, mas não conseguimos. Zumbi dos Palmares, podem crer, nos deixou um legado de resistência na busca por dignidade humana. Ele foi o líder da resistência no país e ele foi para o Quilombo dos Palmares. Mas, infelizmente, foi preso, assassinado, esquartejado. Seu corpo foi espalhado por toda a região para intimidar os que queriam o fim da escravidão. Os escravocratas sabiam que tinham que apagar o pavio rastilho de pólvora que Zumbi deixava por onde passava no combate à escravidão, porque ele exigia a liberdade de todos. Zumbi sabia que a consciência é o primeiro passo para uma mudança profunda que começa no indivíduo e se amplia coletivamente na percepção de que um mundo melhor, um mundo novo é possível. Queremos homens e mulheres livres, uma nação onde todos tenham direitos iguais. Por isso, meus amigos e minhas amigas, é 20 de novembro, sim, o Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra, feriado nacional, uma conquista iniciada em 1971 por jovens universitários gaúchos, em Porto Alegre, capital do meu estado. Eles foram os fundadores do Grupo Palmares. Lembro aqui Antônio Cortez Oliveira Silveira, Vilmar Nunes e Ilmo da Silva. Apenas Cortez está vivo, né? Esses jovens trabalharam para valorizar a luta, a resistência, a inclusão e a memória do povo negro, simbolizando a data de martírio de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo de Palmares, em Alagoas. Seu corpo está lá, onde está também Abdias Nascimento, lá na Serra da Barriga. Ambos são heróis da pátria, heróis de todos nós. O debate sobre a consciência negra, iniciado em Porto Alegre no início dos anos 70, se espalhou pelo Brasil. Eu estava aqui no Senado, me lembro, a senadora Célia Cesarenko apresentou o projeto 2437 de 2004, que tratava do mês da consciência negra. Fui relator da matéria, trabalhamos no projeto original para incluir o feriado nacional. Infelizmente, tanto eu como ela não conseguimos. Só ficou 20 de novembro, dia de Zumbi e da consciência negra, sem o feriado. Mas assim mesmo, em 2011, a presidenta Dilma Rousseff sancionou o projeto. Mas o debate continuou, e nós todos sabíamos da importância do feriado nacional para um grande debate sobre todas as formas de preconceito. Assim, apresentamos inúmeras vezes, perdemos novamente para que fosse transformado em feriado nacional. Olhem, somente em 2023 conseguimos aprovar e sancionar a lei número 14.759, transformando em feriado nacional, enfim, 20 de novembro. Será esse ano a primeira vez. O presidente Lula sancionou o projeto, repito, foi de autoria do senador Randolfo Rodrigues. Eu fui relator, convocado por ele no Senado, e a deputada Radianete Bispo foi, por indicação minha, relatora na Câmara. Aprovamos. E assim, graças a esse trabalho coletivo de gerações, celebramos o primeiro 20 de novembro como feriado em todo o nosso país. Hoje, pode ter certeza, temos falando de um feito histórico, feriado nacional de Zumbi dos Palmares. Já se tem alguns nomes, e destaco outros: Benedita da Silva, Carlos Alberto Caó, Edmilson Valentim, e esse que vos fala, que fizemos parte da bancada negra na Constituinte. Meus amigos e minhas amigas, por uma questão de justiça, lembro aqui que desde a Constituinte, ao longo desses quase 40 anos que cheguei no Congresso, a bancada negra apresentou e reapresentou, e sempre foi derrotado a proposta de feriado nacional em Zumbi, data de Zumbi dos Palmares.
fomos derrotados, mas não desistimos. Quantas e quantas vezes, ao argumentar que esse dia deveria ser feriado nacional, falávamos do grande líder Martin Luther King, nos Estados Unidos, que foi assassinado covardemente na sua luta pelo fim do racismo. Lá também é feriado. Seu nome virou símbolo da liberdade no seu país e no mundo. Hoje podemos dizer que Martin Luther King, Nelson Mandela, Abdias Nascimento, Zumbi dos Palmares podem bater os tambores lá no alto, pois o sonho se tornou realidade no Brasil. Assim, amigos, quando lembramos dos heróis da pátria no Brasil, haveremos de lembrar sempre de Zumbi, Abdias, os lanceiros negros no Rio Grande do Sul, João Cândido, o almirante negro, e tantos outros que deram suas vidas pela liberdade e pelo fim da escravidão. Fiz aqui uma pequena retrospectiva até chegarmos a esse grande dia, que é 20 de novembro. Viajamos no tempo, percorremos um caminho de mártires e heróis. Mas agora, quero falar sobre o que estamos vivendo em pleno século XXI. E as perguntas que faço a vocês que estão nos assistindo, mas façamos também a todos nós. Como estamos enfrentando o racismo estrutural no nosso país? As desigualdades e a exclusão social que persistem em nosso país? Por quê? Por quê? É a pergunta. Como podemos fortalecer nossa conexão espiritual e resgatar nossa utopia de um país mais justo e humano, tão sonhado por Zumbi? Precisamos de um verdadeiro programa de crescimento, desenvolvimento, de inclusão. É um dever de todos nós combater o racismo e as desigualdades sociais. Isso tudo requer políticas públicas que realmente melhorem a vida das pessoas. Mas o que são políticas públicas? Alguém poderia até me perguntar. São iniciativas planejadas, executadas pelo Estado para atender às demandas da sociedade, promover o bem-estar coletivo e a garantia dos direitos fundamentais da cidadania e humanos. Vida longa ao 20 de novembro, feriado nacional da consciência negra, data do grande líder Zumbi dos Palmares. Cortaram tua carne, despedaçaram seu corpo, sufocaram sua alma, mas não enterraram tua memória, tua história, tua verdade, teu quilombo. O sangue das tuas veias, Zumbi, banhou a terra e se fez luz nas estrelas. E no presente, o caminho dos que lutam, os que ousam e se revelam, é iluminado por esse feixe que brilha em nossos olhos e que faz nossos corações baterem fortes, como tambores em nossos sonhos. Ontem, um sol nascente, um lampejo de resistência. Hoje, o grito que não se cala. A justiça que reluta e a boa luta de nós outros em busca de respeito, de dignidade. Quilombo de agora, Palmares, feito de amor e de amorosidades, de paz e solidariedade. Acreditar e estender a mão ao outro, construindo um mundo de fraternidade. A liberdade nos guia, trazendo esperança e seus esperançares, enquanto a consciência pede passagem. A igualdade desponta em novos ares com a força eterna do grande líder Zumbi, Zumbi, Zumbi dos Palmares. Esse é o Paim, minha irmã Leila. Maravilhoso. Eu sou suspeita para falar do Paim. Eu também, Paim gente. É Eu uma também. referência. Paim é um dos senadores do Rio Grande do Sul, onde a gente teve a oportunidade de uma diligência logo após as enchentes. Sim. Um ser humano ímpar, né? Ímpar. Coração, a dedicação, o espírito coletivo. Muito. Assim, é só uma inspiração para nós na casa. Referência. Ele É é. você. Bom, Anne, deixa eu perguntar uma coisa, assim, Gostei sempre... do Anne. É porque nos tratamos... Desculpa, ministra, volta à realidade. Imagina, pelo amor de Deus. Pois é, ministra. Voltando agora para a sua realidade como está no Poder Executivo. Sempre foi uma das prioridades, sempre foi uma pauta dos governos, né, Dilma e o governo Lula, essa questão de retornar com o Ministério da Igualdade Racial. E fizeram isso. Então, hoje é um grande desafio para você,
né, enquanto mulher, está no executivo, né, uma das poucas mulheres dentro do governo, como assim a gente enfrenta no Congresso Nacional? E numa pasta que a gente sabe que é fundamental para o desenvolvimento social do país. Aí eu pergunto a você, qual que é o seu maior desafio? Como você enxerga o seu maior desafio, como seu maior desafio à frente dessa pasta? E o que você planeja para os próximos 2 anos? Porque são 2 anos muito decisivos também para o governo. Claro. Em relação aos desafios, eu tenho dividido em 2 partes, né? O primeiro é a gente conseguir priorizar as emergências do povo negro. Então, foi um desafio muito grande para mim, Leila, quando a gente chegou aqui. Eu lembro ainda na transição, eu chamar a Esther, chamar a Anísia, sentar com o Padilha e falar assim, gente, a gente tem que priorizar, porque tudo é muito transversal à frente do Ministério da Igualdade Racial. Então, a Aniele ou o Mir não consegue fazer sozinho. Assim, que bom que a gente é atleta e joga coletivamente. Claro. Mas, por outro lado, é exaustivo, assim, né? De você precisar sempre pedir e estar em contato com pessoas que precisam falar assim, nossa, eu tô sensibilizado, vamos nessa. Então, esse foi um desafio inicial, porque tinha saúde, educação, emprego, enfim, segurança pública, quilombos, tinha um monte de coisa que a gente precisou priorizar e assim a gente fez. Então, o ano passado inteiro, esse foi um grande desafio. E a outra parte, que aí é um lado mais pessoal, que é a Aniele, que vem da Maré e que senta na cadeira de ministra, tem muitos sonhos. Então, é óbvio que quando eu sentei aqui, assim, né, teve aquele sentimento de vamos mudar esse país, vamos para cima, vamos agir. Claro, Paim, amor da vida, que eu chamo ele de pai do estatuto, que a gente sentou várias vezes, Bené. E não é no nosso ritmo, né? Assim, não é sempre na hora e quando a gente quer. Então, é combinar um pouco da realidade, mas sem perder também aquele sentimento utópico de uma menina que vem da Maré e que sabe o que é passar fome, que sabe o que é pegar ônibus lotado, que sabe o que é, enfim, sofrer com a violência. Vários tipos de violência, exatamente. Então, esses 2 desafios ali foi o que eu mais identifiquei e tenho escrito muito sobre. Para os próximos 2 anos, eu acho que a gente tem uma missão de deixar esse legado, deixar essa gestão com políticas que não sejam apenas política de governo, e sim políticas de Estado. Eu acho que esse é o meu maior sonho. Quando a gente consegue bater recorde em titulação de quilombos, isso para mim me dá um orgulho danado. Quando a gente consegue renovar, né, a lei de cotas nas universidades, porque eu sou fruto disso também, dessa política pública. Agora a gente na luta pela lei de cotas ali no concurso público e tantas outras coisas. Então, a gente tem, na verdade, a equipe, né, esses objetivos de 25 e 26. A gente está agora no Novembro Negro, que tiveram, assim, algumas entregas importantíssimas, né? Pensando desde comunicação à saúde da população negra. Então, é um trabalho contínuo, assim. Não tem como a gente falar, olha, esse ano é só isso. Não, porque, primeiro, que a gente sempre é invadido por casos de racismo, infelizmente. E de ter que agir, de ter que acolher, de ter que tocar demandas, de ter que ir no MP, de ter que ir no Ministério da Justiça, etc. e tal. E segundo, porque é um ciclo contínuo que precisa ser cuidado, assim. Então, quando a Aniele não estiver mais aqui, eu espero que outras pessoas que entrarem também cuidem com muito carinho, com muito afinco, de maneira transversal, sabe? Eu acho que tem um pouco disso e que fique para as outras gerações, não só para os ministros e ministras que virão, né, para os próximos governos, mas para as gerações mesmo, que as pessoas possam olhar para a gente, se reconhecer e se sentirem acolhidas. Ministra Aniele, você nasceu vitoriosa, você vai realizar esse sonho, pode Obrigada. ter certeza, tá? Olha aqui, eu fico feliz porque estou ao lado de 2 mulheres medalhistas, né, premiadas mundialmente. Nós falamos da revista Time em 2 fatores históricos para o nosso país que, de repente, muita gente nem sabia. Há um outro também aqui que eu queria levantar, Leila. Uma norte-americana ativista das mais incríveis, que eu inclusive ali, a Angela Davis. Sabe quem escreveu a orelha do livro dela? Pois é. Escolhida. Como é que foi isso para você? Nossa, foi incrível, Cajuru. Olha, eu me senti realizada, assim. Você sabe que antes de eu ser escolhida para escrever aquela orelha ali, para a autobiografia da Angela, eu estive com ela em um evento e também com a companheira dela na universidade que elas lecionam, né, na Califórnia, falando sobre a minha irmã. E aquele dia eu me arrepiei tanto, porque eu que ensinei e apresentei Angela Davis para minha irmã. Mesmo sendo a mais nova, como eu morei fora há muitos anos, eu trouxe Panteras Negras, aquela coisa toda que eu vi em Carolina do Norte, para minha irmã. E depois eu estava ali sentada na casa da Angela Davis,
depois de um evento com a Angela Davis, e aquilo para mim era a demonstração do tamanho da minha irmã, mas ao mesmo tempo também a importância que essa pauta estava tomando, assim. Eu não acreditei quando eu fui escolhida, quando elas me mandaram um e-mail, quando a editora falou comigo e tal. Hoje, eu ainda troco, a Ângela não tem WhatsApp, mas eu ainda troco um pouco com a companheira dela pelo WhatsApp, muitas vezes, quando aconteceu agora o júri da Mari, então ela mandou mensagem e tudo. Mas era um orgulho tão grande, assim, Claro. aquele dia pra mim foi como se eu tivesse... E de fato foi, sabe quando eu conheci, tipo, a Ana Moser e a Leila? Eu tava conhecendo Tá bom. ali, de verdade, assim, alguém que eu admirava, que eu só tinha, né, tido contato na universidade, eu tava ali ao lado dela, foi incrível. Foi incrível mesmo. Leila, É muito bacana ouvir, né, a ministra, a empolgação dela. Obrigada mais uma vez, ministra. Mas assim, você também é escritora. Sim, 2 livros. sim. é o primeiro último Carta agora, para a Marielle, né? Exatamente. Me fala um pouco da elaboração Claro. e o objetivo desse livro. E aproveitando essa boa pergunta da Leila, o que te mais emocionou no que você escreveu, Carta para a Marielle? Meus pais. Ter acompanhado minha mãe e meu pai escreverem diariamente sobre a minha irmã foi muito duro. Por isso que eu decidi fazer o Cartas para Mari, porque eu via a minha mãe, ainda tem muitas cartas da minha mãe que a gente nunca publicou. A minha mãe, ela ia manchando os papéis de tanto que ela ia chorando e escrevendo. E eu só coloquei algumas ali, né? Tava começando e tudo mais. Mas olhar para eles, muitas vezes, domingo, depois da igreja, sentado, escrevendo, aquilo, eu falei, eu preciso eternizar isso de alguma maneira. E o minha irmã e eu, já era mais um sentimento de luta ali. Já foi mais em diário, eu diria, sabe? Porque aconteceram muitas coisas quando mataram a minha irmã. Desde, né, ela não estar mais aqui, mas também a tentativa de assassinarem também a Mari na reputação e na memória. Então esse segundo livro tinha mais esse sentido, assim, esse significado para mim no todo. Mas acho que ambos os livros retratam um pouco da realidade da família, do como foi essa perda e do que ficou também pra gente, sabe? Sem dúvida. Bom, jornalista, agora como é que é na vida? Doutorado é o teu sonho? Tô quase realizando, né? Tomara que a minha orientadora esteja me assistindo e fale assim, nossa, como ela trabalha. Porque eu realmente preciso qualificar ano que vem, até o meio do ano. E tá marcada para fevereiro, a primeira, né? E a segunda ali provavelmente em junho. E defender no final do ano que vem. Eu entrei no doutorado com uma linha de estudo para professoras de inglês, aquisição de segunda língua, defensoras de direitos humanos, e agora eu mudei totalmente o projeto do ano passado para cá, para trazer um tema que também os senhores conhecem muito bem, que é a violência política, que a gente, né, infelizmente, tem enfrentado no nosso país. Então, eu espero defender e trazer aí mais um diploma, se Deus quiser, no final do ano que vem. Admirável, Leila. Pois é, e aproveitando nessa questão da violência política, você tem acompanhado um pouco o cenário para as mulheres na política, né? Sim. amiga. Você, no executivo, sabe que são poucas, a mesma coisa nós lá. 81 senadores, 15 mulheres. Claro. Como é que você enxerga assim, esse cenário? Você acha que teve avanços? Enfim, como você enxerga o futuro para as próximas mulheres? E principalmente as negras, né? Que se para todas nós já é difícil, a gente sabe que ocupar esses espaços de poder é difícil para as mulheres e também em especial para as mulheres negras. Sim, essa é uma luta diária, né, que eu tenho defendido, acho que ainda desde antes da Mari, quando ainda era professora, a gente falava muito sobre isso ali, pouca coordenação, não tem mulher, não tem professora nessa área, e a gente sempre lutou muito por isso. E isso vem muito da minha mãe, assim, a mãe é advogada, né, de formação, então ela sempre trazia muita luta e levava a gente mesmo para debater sobre isso. É óbvio que tanto eu quanto você, Cajuru, a gente sabe que tem um avanço, Sim. a gente reconhece. Mas ao mesmo tempo que tem avanços, muitas das vezes a sociedade enxerga também alguns retrocessos, né? Eu não sei quando que a gente vai chegar naquele lugar ideal da paridade, da igualdade. Eu realmente não sei se veremos isso ainda, mas sei que a gente vai lutar para que isso aconteça. Eu acho que a maior dificuldade, Leila, ainda sim é o entrar, mas ainda mais é permanecer.
Eu sinto isso desde que eu entrei aqui, nesses últimos 2 anos, mas também acompanhando o que vocês passam. Seja apenas uma interrupção ou até uma ameaça, como o Carol D'Artora passou agora, que foi super grave. Então, né, ou como aqui, às vezes, algo que não é simples, não estou aqui romantizando nem minimizando, mas quando fala assim, é uma menina, não sabe nada. Ou, entendeu? Mulher vai falar pra quê? Então, desde esses comportamentos que a gente não tem como aceitar mais, mas até entender o tamanho dessa luta. Claro. Eu espero muito que num futuro breve, mas que à frente, né, a gente possa olhar para trás e dizer assim, olha, valeu a pena a nossa luta, porque não tem como fazer política sem nós. Não tem como não termos cada vez mais os nossos corpos decidindo pelos corpos da gente. Claro. Assim, é inadmissível a gente ainda ter que ouvir, que, como eu ouvi esse ano numa mesa que eu fui abrir, um senhor ao meu lado que disse assim, mas aqui tem pouca mulher, porque você sabe, mulher dá muito trabalho, né? Pare, fica doente, não sei o que. Assim, é isso? e as pessoas, aquela coisa, e ele, gente, mas é normal. Então, assim, tipos de comentários como Pra esse. ele, Pelo amor. Exatamente. Então, assim, por isso a nossa luta, por isso essa pauta, por isso falar de igualdade de gênero e raça é tão importante, por isso combater a violência política é tão importante e poder abrir espaços para que outras venham. Vocês, que são os nossos únicos patrões, certamente ficaram esperando por esse dia. Eu confesso, eu e minha esposa, a Flávia, nós acompanhamos a declaração da juíza e nós dois choramos quando ela começou a falar. A justiça é cega, é burra. Ela usou uns 6 adjetivos para falar o tanto que a justiça é ruim, mas concluir. Mas ela não falta. A condenação dos assassinos, dos canalhas sórdidos da Marielle Franco, sua irmã. E aí a pergunta que cabe para ti. Qual é a previsão que você tem do que vai acontecer com eles, especialmente com os mandantes? Sim. Olha, aquele júri ali vai ficar marcado para sempre, né, na nossa vida. Foram momentos ali de muita emoção, né? A gente não tinha tanta esperança de que isso fosse acontecer logo e como aconteceu. A própria delação, a própria fala, a frieza deles contando pra gente ali. E assim, eu ter que acolher meu pai, minha mãe, tirar a Luiara um pouco da sala. Teve uma mistura de sentimentos. Vocês viram juntos? A gente viu junto. A gente estava lá pessoalmente assistindo tudo. E quando a juíza faz aquela fala e que a gente ganha naquele júri, não era só a família da Mari, assim, sabe? Assim, a minha visão no todo, o tanto de jornalista, de amigos, era que uma justiça que muitas vezes não chega para quase ninguém do nosso país, estava chegando para um crime que foi covardemente, muito bem arquitetado, infelizmente, e tirado da vida daquela parlamentar, concretizando ali feminicídio político e tudo mais. E quantos abraços nós recebemos naquele momento ali de pessoas que tinham perdido seus filhos, seus esposos, suas esposas, que a Mari tinha ajudado e que nunca chegaram a ter minimamente um mínimo de justiça. Eu não sei te dizer, Cajuru, de verdade, assim, o meu sentimento sobre essas pessoas. Assim. Acho que como cristã, né, acho que teve ali o pedido do perdão e acho que é isso, né, perdoar, acho que é um ato nobre. Mas o Tom Jobim dizia que às vezes o perdão cansa de perdoar. Exato, tem isso também. Mas eu te confesso que eu espero que os mandantes tenham a mesma sentença, o mesmo tratamento do que eles tiveram, porque se não fossem ele dirigindo, se não fosse, né, o Elcio dirigindo, não teria acontecido. Se não fosse alguém que pensasse e planejasse, também não teria acontecido. Então, assim, eu acho que todo mundo que está envolvido, né, pra gente foi uma surpresa, né, ter essas 3 pessoas ali supostamente, né, se concretizar presas, pessoas que a gente já tinha tido contato, né, principalmente o delegado, mas eu sigo na esperança de que a justiça será feita. Começou e agora eu espero que também a gente consiga com os mandantes. Se Deus quiser. Irmã Leila. Bom, você acha que a federalização do caso, eu tenho uma curiosidade, né? Porque eu vi comentários da família naquele primeiro momento, assim, sendo até contra, né? Sim. Duvidando que poderia dar prosseguimento ao caso, né? A elucidação do caso. Você acha que essa foi a mudança na rota para a gente chegar aos assassinos, aos mandantes? Leila, não tem como a gente não reconhecer o trabalho que foi feito antes por todo mundo que saiu.
Eu trabalho na Defensoria, do Ministério Público. Nós éramos contra, sim, naquele momento político que estávamos vivendo, da federalização, porque tínhamos pessoas à frente de cargos que zombavam da Mari. Sim. E zombaram muitas vezes. Então, eu diria que sim. Não, sem esquecer quem veio antes e quem trabalhou antes para que isso acontecesse, mas eu acho que a mudança que teve, né, em 22 e a entrada da Polícia Federal, de tantas outras pessoas que ajudaram, foi, sim, fundamental para que a gente chegasse onde chegamos. Perfeito. Sem dúvida alguma. Bem, Leila, a gente vai chegar ao final da nossa primeira parte, vem aí o menor intervalo da televisão brasileira, e vamos deixar aqui alguns assuntos. Eu, por exemplo, depois de ouvir do presidente Lula o orgulho que ele tem da ministra Aniele Franco, eu quero saber dela, porque eu sei que há uma empatia entre os dois, né? De admiração e tudo, né? E quando que a gente imaginava, depois dos últimos 4 anos do governo anterior, que a gente teria o Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Mulher, né? Terrivelmente. Voltar então, do esporte, da cultura. Isso. Então, que perguntas que você quer deixar para a gente voltar? Bom, eu não posso parar de elogiar o seu trabalho, a sua atuação, essa frente, né? A gente estava falando da população quilombola, né? Que é fundamental para a preservação da nossa cultura afro-brasileira. Eu acho que existem algumas demandas para essa comunidade que eu queria que você falasse um pouco para a gente, o que está sendo trabalhado e quais são os desafios com relação aos quilombolas no país. Perfeito. Com certeza, com muito prazer. Então a gente vai voltar, e também uma que eu quero com uma curiosidade, porque você vai servir de exemplo para tanta gente que está nos vendo no mundo inteiro e além das redes sociais. Uma mulher favelada, pobre, negra, chegar aonde você chegou. Então, quer dizer, você poder dizer para essas pessoas, vocês têm esperança, né? Aliás, por favor, nunca percam a esperança. Tem aquela frase linda. Um homem vem e diz, pronto, perdi a esperança. Deus vem e responde, pronto, perdi um homem. Então, esperança é tudo. E na voz da Aniele, isso vai ser muito importante. Nós voltamos, portanto, já e já. Você tem muita vida pela frente. Não deixe tudo para trás. Valorize a vida. Evite acidentes. Senhoras e senhores, nossos únicos patrões para o mundo inteiro, nas redes sociais, nos canais abertos e fechados, nos aplicativos Smart TVs. Enfim, hoje, domingo, 17 de novembro de 2024, a última parte deste terceiro Podcast Liberados, um talk show de entrevistas diferente de tudo o que você já viu na televisão, retorna com esta mulher acima de todas as médias, ministra da Igualdade Racial no governo Lula, Aniele Franco, ser humano, mãe, tem 2 filhas, casada, aliás, se casou no dia do aniversário da sua irmã, a Marielle. Leila, eu vou contigo e depois a gente faz aquele ping-pong das perguntas que prometemos para a volta. Pois é, é mais o retorno mesmo da pergunta com relação à população de quilombolas no país, né? Quais são os desafios, né? Com você à frente à pasta do Ministério da Igualdade Racial, quais são os desafios para uma população que é muito importante para a nossa cultura afro-brasileira? Claro. Acho que o presidente tem um compromisso tão grande com o Quilombo que tem vários ministérios e secretarias específicas cuidando dessa parte, né? Nós somos um dos atores nesse meio e eu tenho muito orgulho de falar que aqui no Ministério nós temos uma que é liderada por um quilombola, que é o Ronaldo, que é um querido e que conhece essa luta como ninguém e tem cada vez mais nos apoiado, mas também fazendo com que a gente seja capaz de entender os maiores desafios e demandas, né? Desde o ano passado nós rodamos muitos quilombos para entender a necessidade de cada local, para entender a maior demanda, para entender como que a gente pode titular, porque eu acho que esse é um ponto importante também, Leila, porque assim, uma titulação de um território quilombola demanda 9 passos.
não é algo simples. Nós aqui no Ministério não temos, né, a responsabilidade disso, mas temos ali a responsabilidade de invocar as pessoas, atores principais que têm ali a demanda do território, né, e a demanda da titulação, para que façam. Então foi isso que nós fizemos. Desde o ano passado para cá, nós conseguimos titular mais de 30 quilombos, né? A gente conseguiu dar entrada, em processos de mais de 200 processos que estavam parados nos últimos anos, tanto na gestão do presidente Lula no primeiro 1 e 2, depois da presidenta Dilma, e agora a gente também conseguiu dar sequências importantes, como, por exemplo, eu acho que, para exemplificar aqui melhor, Alcântara, né? Que era ali um conflito de 40 anos, que a gente conseguiu, graças a Deus, esse ano, resolver e fazer isso junto com a população. Então, a maior demanda é sim o território, primeiro de tudo. E as segundas, terceiras e quartas era assim, dignidade, a casa, saneamento básico, saúde, e que isso a gente tem feito em conjunto com outros ministérios. Depois você pode conferir Cavalcante. Sim, também. Eu tenho orgulho de ser o senador que mais investiu até hoje lá. Isso reconhecido pelo prefeito, pelo nosso Calunga, querido prefeito. E que é um quilombola, exatamente, que tem aqui passe livre no Ministério, já vi algumas vezes. Ele é apaixonado por mim e eu por ele. Parece uma pergunta Que boba, bom. tola, Aniele, ministra, mas não é. Por que ir à missa todo domingo? Nossa, Por boba isso que eu para falei, quem não é não boba. tem, né? Eu fui criada assim, né, com os meus pais, e quando eu não vou parece que falta alguma coisa, assim. É onde eu consigo, para além de conectar com a fé, para além de ter memórias muito boas da minha família, da minha irmã, é onde eu consigo, de fato, renovar as minhas esperanças, o cansaço da semana. Não só o domingo, mas dia santo também. Teve agora a Nossa Senhora Aparecida, que é a minha pretinha, que eu falo com muito carinho, nossa, que eu sou muito devota. Então, eu levei minhas filhas, né? Eu acho que tem muito da minha criação, mas tem o que eu também internalizei enquanto católica, que é de estar ali... Quer morrer de inveja? Me renovando. Eu tenho duas aqui por baixo, mas se eu tirar, eu vou mexer no microfone. Essa eu ganhei do Vou fazer doutor isso. Leonardo. Todo mundo. Que lindo! Eu tenho. Ô, ministra, agora assim, eu percebi muito na entrevista, até foge um pouco do meu roteiro aqui, você fala muito da família. Sim. Né? É verdade. Da sua mãe, do seu pai, da sua irmã. Você tem 2 filhas. Como é que é a força, qual a influência da força dessas mulheres negras, nordestinas, que a gente estava conversando aqui? Porque a ministra comentou que até hoje ela pede bênção para a mãe dela. E eu comentei, olha, eu não tenho mais a minha mãe, mas na minha família, que é nordestina, em qualquer reunião a gente pede bênção para os tios, enfim, para os pais velhos. Inclusive o presidente Lula, no avião com ela, quando a viu, benção a mãe, você ele ainda perguntou pede? por quê. Aí ele exato. disse, eu também pedia, né? Exato. Então, assim, qual que é a força da família e dessas mulheres na vida da Aniele Franco? Nossa, tudo, total, assim. Acho que eu não seria quem eu sou hoje se não fossem por elas. E a gente sempre foi muito família. Que ainda tem a sobrinha também. Ainda tem a sobrinha, e tem as primas, as tias, né? Eu cresci vendo minha mãe, né, com as minhas tias, lutando contra a ditadura, falando sobre isso depois, porque eu era muito nova e tal, mas contando como que elas conseguiram sobreviver e tal. E cresci vendo elas se impondo e falando, olha, aqui a gente trabalha, a gente fala, mas sem perder a fé. Então, pegando o gancho da pergunta anterior. E a minha mãe tem muito isso. Porque assim, Leila, olhar para minha mãe, que perdeu a filha como perdeu, passou agora por 3 cirurgias de câncer de mama, e tá ali plena, na vitalidade. Ela foi para o júri e a juíza falou, olha, a senhora não precisa ficar. Ela falou, eu vou ficar, minha filha. Assim, todo mundo deu uma risada, como tipo que a jurua fez agora, porque todo mundo se espanta, mas ela é muito forte. E a minha família é esse centro. Quando a gente está triste, quando está chateada, quando está cansada, assim, é o momento que eu consigo me conectar, me reconectar e me fortalecer, assim. Eu passo isso para as minhas filhas, faço elas também pedirem bênção para mim, para o pai, para minha mãe, para os avós, né? Mas acho que quando a Mari sai, que tinha esse papel também muito importante, a gente deu uma balançada. Então, unir de novo, sabe? Reconectar e fortalecer o que a gente tem hoje é essencial. Eu falava, antes de fecharmos a primeira parte, ministra Aniele Franco, sobre os exemplos que você pode dar agora
ao Brasil inteiro, a tantas crianças, sobre o que virou a sua vida em relação a ser vitoriosa em tudo o que fez, tendo nascido como nasceu, favelada, pobre, negra. Como que você pode dizer para as pessoas, para elas não perderem a esperança jamais e amanhã serem uma Aniele? Sim, eu sempre disse, Cajuru, sabe, que eu não romantizo essa luta, essa batalha que o povo preto favelado tem. Mas eu tive uma base muito forte. Eu tive uma base de uma mulher que falava assim, por exemplo, um exemplo muito básico. Quando eu morava na Maré e jogava na zona sul do Rio de Janeiro. Então eu saía 4h30, 5 horas de casa para atravessar a Avenida Brasil, pegar 2 ônibus e estudar, treinar a tarde, noite inteira e voltar para fazer aquilo de novo. E quando a gente saía de casa, minha mãe preparava uma bolsa de quentinha de coisas. Às vezes as quentinhas estragavam, às vezes a gente não tinha o que comer durante aquele momento. E aí, saudosa Isabel, muitas vezes me acolheu e me ajudou. A tia Paula, né, que é a mãe da Camila Adão, que eu chamo de tia Paula, também muitas vezes me ajudou e me acolheu. E tantas outras, assim, que tinham condições financeiras melhores, que nos ajudavam e ajudavam todo mundo. Mas eu estou dizendo isso porque, assim, se eu não tivesse essa base e a minha mãe não demonstrasse pra gente que, olha, hoje a gente tem isso aqui para comer. E a gente vai sentar e vai dividir e você vai levar isso aqui. E quando voltar, se não tiver, a gente vai comer isso aqui de novo. Então ela liderava pelo exemplo. E ela falava, olha, aqui é errado, isso aqui é violência, isso aqui é droga, isso aqui... Então você não pode. Se você quer ser alguém, então, sim, eu acho que, não sei se eu estou conseguindo me fazer muito clara, mas ela me dá, a esperança vinha de uma criação que ela me fazia ter essa esperança. Eu tenho muita esperança de dias melhores para todo mundo que hoje está na labuta como eu estava e como eu estou, só que de maneira agora diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é um papel nosso também. Para além da criação, o papel de quem está no poder, de quem está nos governos, de quem está à frente de cargos, que pode olhar lá e falar assim, gente, vamos mudar. Eu canso de ver o trabalho que vocês fazem. Assim, quando eu entrei na Ceilândia, quando eu voltei na Maré, as pessoas falaram, você vê aqui, claro que tem que ir, claro que a gente tem que estar no campo, ajudando, entendendo, fazendo, para que as pessoas não percam essa esperança, porque é muito importante. Eu gosto muito do que eu faço, mas... Tem prazer, né? Claro. A gente muito. tem nós, esse... né? Ô, ministra, você Irmã, até... só para... Aí Começou fica essa pergunta a sua para manifestação. depois, só para não perder o time, chegou aquele momento. Qual? Defina em uma palavra. Ixi, gente, e agora? O quadro sempre começa, Leila do Vôlei. Defina racismo. Repúdio. Em uma palavra, Martin Luther King. Nossa, inspiração. Em uma palavra, o esporte. Tem que perguntar, né, gente? Claro. Ai, que difícil, o esporte. Equilíbrio. Malcolm X. Nosso Malcolm X. Revolucionário. Revolucionário. Família. Tudo. Zumbi dos Palmares em uma palavra. Resistência. Defina em uma palavra, Marielle Franco. Nossa. Essa é dura, dá até embargar a voz. Pode ter 3 palavras, 5. O que você quiser. Essa eu não vou falar Tá uma vendo? palavra. Tava jogando o jogo certinho ali, olha só, disciplinada. Mas a Mari, acho que amor, amizade, inspiração. Lindo. Vou voltar a nomes. Machado de Assis. Machado de Assis. Nossa, vem muita coisa na minha cabeça. Mas acho que brilhante. Brilhante. Eu vou Leila. perguntar 2 figuras no Congresso Nacional que eu já sei que você admira muito. Paulo Paim e Benedita da Silva. Ah, meu Eu Deus. tinha reservado a Benedita. Peguei, ó. Leila Tomou de pegou a mim. melhor. Tomou de mim. Nossa, Maravilhosos. referências, inspirações pra mim. Perfeito. Eu vou falar de 2 então, pessoas. Abdias Nascimento e Angela Davis em uma palavra. Abdias, luta. E Ângela... eu sou muito suspeita para falar da Ângela. Eu iria com superação.
superação. Perfeito. Perfeito. Posso perguntar? Claro, é você, ué. Lula. Ai, meu Deus, Lulinha. Eu amo muito. Lula, pra mim, em uma eu não consigo, mas pra mim ele é o maior líder político desse país que a gente já teve. Perfeito. E tem. Um animal político, né? Ele Eu até falava da empatia de vocês dois, né? Nossa, eu sou suspeita, Cajuru, porque Você olha, foi tem fã uma mesmo, história. Eu sempre fui fã e tem uma história que é maravilhosa, que inclusive minha mãe contou pra ele, que é muito rápida. Eu e Marielle saímos, enfim, estágio, escola e tal. O que aconteceu? Campanha Lula 1. Minha irmã, vamos comigo. Eu lá, com bandeira do PT, pintada de vermelho, blusa do PT. Resumindo, o ônibus atrasou, chegamos em casa tarde da noite. Minha mãe falou assim, vocês vão apanhar muito agora, que vocês não avisaram onde vocês estavam. Maré, Rio de Janeiro, aquela loucura. Coitada. Quando a gente chegou, aí ela, o que é isso? Você tá carregando, hein, Marielle? Não, mas a gente teve que fazer campanha e tal. Ela, eu não vou bater mais porque é o Lula. E eu contei isso pra ele, e ele ria, e minha mãe claro. olhou assim pra minha mãe, foi verdade, presidente. Aí ele, eu vou deixar a senhora ter a sua réplica. Mas assim, é isso, a gente cresceu admirando, ouvindo, aprendendo, assim, desde biografias até discursos. A minha mãe e meu pai são nordestinos, então assim, tem isso na pele ali, enraizado. Eu tenho muito carinho, tenho muito orgulho também. Quando eu tô do lado dele, eu olho assim, admirando, pensando, meu Deus, eu tô aqui do lado desse homem mesmo. Aprendo, falo, tieto. Bom, eu não posso deixar, o programa tem esse quadro, de perguntar também para você. Em uma palavra, defina Jair Bolsonaro. Acho que inelegível. Bom, em uma palavra, não sei se o meu, né, ele é meu chefe, né? Se ele Não, vai não sou finalizar. chefe nada, eu já se sei ele vai até- finalizar. eu já sei até o que você vai fazer. Define em uma palavra a mulher, Aniele Franco. Sabia. A mulher, a ministra. Se você puder definir em uma palavra, Aniele Franco. Eu diria papo franco. Acho que me definiria bem, porque tem vários ganchos aí. Aliás, você tem vontade de fazer de novo o programa que ela tinha no YouTube, né? O Papo Franco? Olha, eu morro de saudade. Quando terminar o ministério? Vontade eu tenho de muita coisa. Vocês teremos tempo, mas sim. A vida mudou muito, Eu né, amo, ministra? mudou muito, amiga. É, isso aí. Parabéns. Obrigada. Ela, de repente, pode até fazer um programa nosso. Podemos, Nós ó, todos juntos, né? nossa. Já Tem? pensou, Quer gente? mais Já tô Tem? tomando a Rede TV, mentira. Muito bom. Não é só Rede TV, não. Tem muita emissora querendo a gente, viu? Pode ter certeza Ia disso. ser uma honra. Você sabe que quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu fiz uma entrevista para jornalismo, e por isso que eu saio um pouco dessa área, era até uma emissora bem famosa. O senhor virou para mim e falou que eu não tinha rosto de bancada, e por isso ele não ia me contratar. Que babaca. E eu perdi um pouco ali daquele sonho e fui por outros lugares e tal, mas enfim, isso Que ainda absurdo tem... ouvir isso, né? Foi difícil, foi E temos difícil. tantas jornalistas incríveis que, olhando para você, identifica Foi verdade. muito. Sim. Mas é um infeliz. Mas vamos lá, sigamos. Você tem aquela coisa que é difícil numa mulher, o sorriso transmitir, né? O teu sorriso merece... Carismática, O teu sorriso total. merece um poema para fechar o programa. O meu coração diz o que eu preciso. Basta o seu sorriso que eu serei feliz. Porque na vida tudo é sorriso. Não é, É não? verdade. Essa é a realidade. Muito Helena, obrigada. O que mais, pra gente fechar, temos um minutinho só. Não, só agradecer. Eu vou falar para você. Quero só agradecer essa oportunidade, mais uma vez, de estar em cada entrevista, a gente se emocionando, a gente conhecendo personalidades incríveis como a ministra Aniele. E agradecer, ministra, pela luta, pela sua representatividade e dizer para você seguir firme. Obrigada. É isso. Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Esta quarta-feira, 20 de novembro de 2024, hoje, dia 17, a consciência negra tendo finalmente o merecimento de um feriado nacional. Deus e saúde a todos e todas, agradecidíssimo e até o próximo domingo com o nosso convidado especial, que será o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. É isso aí. Obrigada, ministra. Obrigada. Goiás inteiro acaba de ver pela Fonte TV, canal 5.1, mais uma edição semanal do programa de entrevistas Pode Cá Liberados, comigo e com Leila do Vôlei.
Até o próximo domingo, onde o entrevistado será o presidente do Congresso Nacional.